Rafaela, recentemente você lançou um livro, né? Falando como inovar no agronegócio para alavancar as vendas. No marketing, no agronegócio, é importante frisar que a gente precisa ter etapas. O marketing no agronegócio ele funciona como uma engrenagem. Cada etapa é fundamental para a gente alcançar uma etapa futura. E dentro desse contexto, a gente sempre inicia o marketing com a visibilidade, que contribui para a credibilidade. E lá na frente vai ser crucial para a gente despertar o interesse e o desejo no consumidor em adquirir determinado produto. O livro, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas, ele traz dicas e orientações para as cooperativas, produtores rurais e empresas de agronegócio atingirem cada uma dessas etapas. Porque no marketing, você não desperta o desejo do consumidor em adquirir o seu produto sem você passar pela visibilidade. Porque cada etapa se complementa. Visibilidade, credibilidade, interesse e desejo. O livro, ele tem cerca de 90 páginas, ele tem download gratuito e ele é indicado para cooperativas, empresas de agronegócio e produtores rurais. O livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas, ele é dividido em duas partes, ação e preparação. E em todas essas partes tem dicas bem interessantes para as empresas de agronegócio, cooperativas e produtores rurais alcançarem cada uma dessas etapas de marketing, né? Na primeira parte, na ação, por exemplo, a gente fala muito sobre reputação. E lá a gente aconselha muito as empresas de agronegócio, produtores rurais e cooperativas a adotarem protocolos, manuais, a criarem comissões. E isso é importantíssimo para dar subsídio para o marketing do agronegócio. Já na parte de ação, nós falamos muito sobre a sinergia entre as redes sociais e o universo do agronegócio. E também damos diversas dicas, né? Como, por exemplo, você fazer um efeito surpresa nas redes sociais. Toda semana você compartilhar uma grande novidade. Falamos sobre a sinergia entre ações digitais e ações presenciais também. E falamos que nem tudo deve ir para as redes sociais. Não é porque se tem um respiro, um suspiro, que deve ir para as redes sociais. Tudo deve ser bem analisado, com cautela, dentro de um planejamento e de um cronograma preciso. E como o marketing tem contribuído para o agronegócio nos últimos anos? Principalmente nessa época que a gente está vivendo. Vem crescendo demais. Nos últimos anos, as empresas de agronegócio, elas descobriram a real importância do marketing dentro do agronegócio. É o marketing que contribui para a visibilidade, credibilidade, interesse e também para despertar o desejo. É o marketing que reforça as missões, os valores e destaca os diferenciais das cooperativas, dos produtores rurais e das empresas de agronegócio. É um marketing cada vez mais necessário. Eu costumo dizer, Adriele, que sem um marketing eficaz e preciso, dificilmente uma empresa de agronegócio, uma cooperativa e um produtor rural vai conseguir alavancar as vendas. Porque o marketing é justamente você destacar, é você proporcionar uma interação, uma experiência, é você destacar os benefícios de um determinado produto. Se você faz isso com eficácia, com certeza você tem maiores chances de alavancar as suas vendas. No início você falou um pouquinho sobre o segredo da sinergia. Me fala um pouquinho entre a ação do offline e o online. A integração entre o online e o offline é, sem dúvida alguma, fundamental, né? Não se pode esquecer as atividades offline, como também não se pode esquecer as atividades online. A todo instante, elas precisam ser complementares. Se você consegue promover uma sinergia entre essas duas ações, online e offline, você com certeza potencializa as suas vendas. E de que forma você faz isso? Através de um discurso único e muito bem estabelecido. Não se pode dizer uma coisa numa agro-revenda e uma outra coisa totalmente distinta e diferente numa rede social. Infelizmente, ainda, há muitas empresas de agronegócio que fazem isso. Mas o discurso único, ele é fundamental. Ele consolida, ele com certeza traz atributos para as empresas de agronegócio. E isso é fundamental. Além do discurso único, né, é preciso perceber e identificar a linguagem. Não divulgar somente as mesmas informações, da mesma forma, dentro de uma atividade offline ou dentro de uma atividade online. É preciso fazer adaptações através de uma linguagem, mas para isso é recomendável você, com certeza, identificar quem é o seu potencial cliente.
dentro de um universo online e dentro de um universo presencial. Lembrando que esses dois universos se complementam, mas eles têm, com certeza, linguagem e características distintas. O livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas, ele é um livro que pode ser lido por diversos e diversos públicos, porque, além de trazer informações bem interessantes sobre o agronegócio, são informações que podem ser adaptadas para diversos setores da nossa economia. Então, se você trabalha, por exemplo, no universo da tecnologia, esse livro ele é muito indicado, porque ele fala sobre as startups, ele fala muito sobre tecnologia da informação. E tecnologia da informação não é somente, não faz parte somente do nosso agronegócio, faz parte de diversos segmentos da economia. Então, sim, é um livro que pode ser lido aí, não somente por quem trabalha com agronegócio, mas pode ser lido aí por diversos profissionais que atuam em diversos setores. Perfeito. Capela, me fala um pouquinho sobre o futuro do marketing no agronegócio agora. Eu acredito, Adriele, que o futuro do marketing no agronegócio vai ser um futuro magnífico, vai ser um futuro com certeza surpreendente, porque vai ser um futuro que vai ter uma forte associação com o marketing de experiência, né? No seguinte sentido, as empresas, cooperativas e produtores rurais vão precisar oferecer cada vez mais momentos únicos e especiais para o público, porque através desses momentos únicos e especiais, através de um marketing de experiência, você vai conseguir, com certeza, potencializar as vendas. O marketing, futuramente, ele vai estar muito associado a percepções, cada vez mais a emoções. Então, as empresas vão precisar proporcionar uma experiência com foco em emoções. Se você consegue isso, você atinge o que nós comentamos com relação ao interesse e o desejo. O interesse e o desejo estão fortemente associados à experiência e a emoções. Aí você consegue consolidar uma venda de uma forma natural, sólida e plena. E é isso que todos nós buscamos. Isso é verdade. Então, o agronegócio ele está entrando agora nessa era digital, né? E como ele está se sobressaindo? Cada vez mais. Essa era digital, ela trouxe funcionalidades, ela trouxe ferramentas que é de um acesso comum. E isso, com certeza, proporcionou e ainda proporciona diversos desafios. Se você vai fazer, por exemplo, uma webinar, essa webinar ela precisa ter diferenciais. Por exemplo, você pode focar em cultivos específicos, você pode focar em safra, você pode fazer uma comunicação mais direcionada e personalizada. E eu acho que isso está associado muito ao marketing do agronegócio no futuro, que vai ser cada vez mais personalizado. Se você vai fazer uma webinar com foco em pecuária, por exemplo, você pode muito bem focar em determinado tipo de pasto, você pode focar em determinado tipo de engorda, você pode, por exemplo, focar em um confinamento. Agora, se você já vai na agricultura, você pode focar em determinado tipo de solo, em determinado tipo de plantio, de cultivo, em determinado tipo de praga. Ou seja, é a informação customizada e personalizada que vai solucionar uma dor atual do produtor. Então, a comunicação, ela continua sendo educativa, mas além de ser educativa, ela passa a cada vez mais solucionar um problema específico e não um problema geral. E sem falar que hoje tem vários meios, né, da comunicação, meio digital, rede social, e várias plataformas que podem ser usadas, né? Temos um leque de possibilidades aí gigantescos. Então, se pode fazer, por exemplo, um blog corporativo, uma fanpage, você pode atuar no LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, entre diversas outras possibilidades. Nós estamos em um momento em que a tecnologia é de fácil acesso. Os recursos digitais são de fácil acesso. O grande desafio no meio disso tudo é escolher qual o melhor recurso digital para este momento, para esta comunicação específica, e não utilizar um determinado recurso digital. Às vezes, você pode combinar diversos recursos, mas no meio desse contexto, qual o melhor recurso para você comunicar determinada informação? Surgiu perguntas aí, Capela. Sou produtor rural pequeno. Quais os caminhos posso seguir? Em quais mídias eu posso anunciar? Eu recomendo uma experiência que eu acho que é magnífica e é bem interessante. Primeiro, você pode abrir um blog. Eu acho que isso é muito bacana. Comece no blog a compartilhar a sua experiência, o seu dia a dia. Técnicas de plantio, qual tipo de insumo você utiliza, quais resultados você vem utilizando. Destaque, por exemplo, se você investe fortemente em rastreabilidade,
quais ações de sustentabilidade você faz, tudo isso é importantíssimo. Depois, em um segundo momento, abra uma conta em uma rede social, como Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Escolha a melhor rede, a rede que você acha melhor investir. E lá, vale o teste. Não tenha medo. Comece a postar conteúdo e interaja e comece a perceber as emoções do seu público. A gente falou agora há pouco sobre emoções, sobre percepções, e eu associei muito isso ao marketing no futuro. E vai ser cada vez mais assim. O marketing que ele vai ser construído em associação com o seu público final de uma forma mais assertiva, de uma forma mais efetiva. É dessa forma que o marketing vai ser no futuro no nosso agronegócio. Dialogue muito com o seu público, surpreenda o seu público. Por exemplo, eu gosto muito de sugerir, uma vez por semana, faça uma grande surpresa, uma surpresa impactante para o seu público. É o chamado marketing de alto impacto. Isso vai te ajudar muito no engajamento, na percepção, na interação com o seu público. Capela, fala um pouquinho onde as pessoas podem adquirir seu livro. O livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas, ele tem download gratuito. É só acessar o meu site www.marketingnoagronegócio.com.br. Entrou no site Marketing no Agronegócio e já vai aparecer lá. Você clica e aí você já consegue fazer o download gratuito do livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Um livro que tem 90 páginas e é indicado para cooperativas, produtores rurais, empresas do agronegócio, e um livro dividido em duas partes. Ação, com dicas mais básicas, e preparação, onde a gente destrincha todas essas dicas e coloca aí muito mais informações aí para os leitores. Beleza, você falou durante a nossa live sobre a ação. Me fala um pouquinho sobre a preparação, então. Em preparação, a gente já entra em outros temas. A gente fala muito sobre sucessão familiar, e para as empresas de agronegócio é importantíssimo entender o atual contexto da sucessão familiar, entender as novas gerações de produtores rurais, como essa geração se comporta, a relação dessas empresas com tecnologia. Por quê? Porque muitas vezes você pode fazer um marketing eficaz através de um aplicativo, através de uma solução tecnológica. Então, você entender o seu cliente ideal é fundamental. E na parte da ação, a gente trata muito sobre isso. A gente fala sobre a questão de comércio futuro, sobre sucessão familiar, a gente fala muito sobre como vender para o varejo também, e nesse capítulo de como vender para o varejo, a gente destaca muito a questão da sustentabilidade, da rastreabilidade, entre diversos outros pontos. E em todo o livro, de uma forma geral, a gente fala que a ação ela tem que ser bem planejada, ela precisa entrar dentro de um cronograma preciso, porque se a ação ela é bem planejada, ela está dentro de um cronograma preciso, você consegue percorrer todas as etapas do marketing no agronegócio. Visibilidade, credibilidade, interesse e desejo. Beleza. A última perguntinha aqui bem rápido. Me fala um pouquinho aí sobre muitos produtores que estão de regiões, estão de pequenas regiões, né? Muitos produtores de pequenas regiões estão usando as mídias mais diretas, como WhatsApp, Telegram. Esses são públicos menores, vale a pena investir nesse meio? Como que é? WhatsApp e Telegram são mídias fantásticas, que ganham cada vez mais importância e relevância. Muito através de grupos temáticos. Então, a gente tem produtores de café, produtores de algodão, produtores de soja, entre outros, participando de diversos grupos temáticos. A informação, cada vez mais, ela passa a ter um caráter personalizado. Então, para atuar no Telegram e no WhatsApp, você precisa personalizar. Não simplesmente divulgar dicas e orientações e técnicas com relação a plantio, mas quais dicas você dá para um produtor de café, para um produtor de algodão, para um produtor de soja? Quais orientações? De que forma você soluciona um problema atual de um produtor de soja? De que forma você lida, por exemplo, com uma ferrugem? De que forma você lida com uma mosca branca? De que forma você lida com um percevejo? Você precisa ser cada vez mais assertivo. Compartilhar por compartilhar está perdendo totalmente a eficácia. Divulgar por divulgar não faz mais sentido. Então você precisa ser cada vez mais personalizado, compartilhar informação de extrema qualidade e compartilhar informação que vai cada vez mais ajudar o produtor na sua tomada de decisão diária. Resumindo um pouquinho, a gente tem que ter planejamento, foco e saber o que está fazendo, né? Não apenas jogar nas redes sociais, né? Exatamente. Se você simplesmente joga a informação nas redes sociais, você é mais um.
E, atualmente, os recursos digitais estão disponíveis de igual maneira para todos. É lógico, a gente tem um recurso que de repente é pago e possibilita um outro recurso, uma outra funcionalidade. Mas de uma forma geral, todos os recursos estão disponíveis para todos. Então todo mundo tem acesso. No meio disso tudo, como que você vai se diferenciar? Como que você vai atingir uma determinada emoção? Como que você vai despertar uma experiência? Como que você vai ajudar o produtor rural realmente ajudando e não compartilhando informação? Em vez de falar sobre praga, fale sobre percevejo. Em vez de falar sobre cultivo, direcione para o cultivo de algodão. Em vez de falar sobre engorda, por que você não fala sobre confinamento? Seja cada vez mais específico. Tá aí a chave. Maravilha. Muito obrigada pela participação. Quer deixar algum recado? Com certeza. Que acessem o meu site. Ótimo. É o site... Posso falar? Claro. É o site Marketing no Agronegócio, né? www.marketingnoagronegócio.com.br. Vai lá, pessoal. Adriele, muito obrigado por esse ótimo bate-papo. Obrigado pela oportunidade de falar sobre o marketing no agronegócio, um assunto que eu gosto demais de falar, que é muito interessante e me deixa muito honrado de cada vez mais falar. Um abraço para todos vocês aí da Campo e Negócios e muito obrigado pela oportunidade. Foi bom demais. A força do campo em tempos de isolamento.